paz do Senhor, meu nome é Leoni Fischerbach, congrego aqui na Assembleia de Deus, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Bom, estou aqui para apresentar mais uma pré-aula, né? Nós usamos a revista da CPD, a revista da classe do maternal, crianças de 3 e 4 anos. A revista que nós usamos é a revista do professor. Bom, passa tão rápido quando a gente vê, já estamos aqui gravando novamente mais uma pré-aula, né? A nossa lição 4, ela tem o tema Papai do Céu nos dá coragem. E a nossa leitura bíblica está em Juízes, capítulo 4, versículo 1 ao 16. E qual que é o objetivo da nossa lição? O objetivo da nossa lição, né, é que as crianças compreendam que Papai do Céu nos dá coragem. E a personagem principal da nossa história de hoje é uma mulher, e essa mulher se chama Débora. Débora foi a única mulher a liderar o povo de Deus. Ela exerceu uma função de juíza, né? Numa época, num período em que a sociedade era patriarcal, onde a mulher era propriedade do homem. Deus levantou essa mulher para julgar o seu povo, né? E ela era instruída por Deus, instruída pelo Espírito Santo, de tal maneira que ela conseguia ajudar o povo israelita. Ela resolvia suas queixas, os seus problemas, ela orava e Deus lhe dava discernimento, lhe dava a solução para os problemas que o povo apresentava, né? Ela se sentava debaixo de uma palmeira e ali ela recebia cada um dos israelitas, né? Débora não era uma mulher forte, né, para vencer o exército inimigo, o exército que estava perseguindo, que tinha roubado o povo de Israel. Não, era uma mulher simples, mas ela tinha uma arma poderosa, mais poderosa, a arma chamada oração. Ela orava e Deus lhe dava discernimento, né? Deus lhe dava vitória. Enquanto ela orava, o povo, né? Enquanto ela orava pelo povo que estava em guerra, eles ganhavam a vitória, né? Deus estava com eles. E isso é uma lição para nós. Nós não precisamos ser fortes, né? Mas nós temos que crer, precisamos crer, orar e crer no poder de Deus, né? E Ele nos dá a solução. A solução sempre vem do Senhor. Não está na nossa força. A força é do Senhor, é Ele quem dá a vitória para a nossa vida, né? E nesse contexto da história de Israel ali, por 40 anos, né, o povo de Israel esteve em paz. E Débora foi essa mulher que Deus levantou, né? Ela era corajosa, confiava no Senhor, se tornou uma grande líder, né? E ela ajudava as pessoas falando, né? Orando, e Deus falava com ela. Que experiência linda, né? Pensem comigo, professores. Ela orava e ela escutava a voz de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa para a gente ensinar para os nossos pequenininhos, né? Para eles aprenderem a ter temor, ouvir e entender qual é a vontade de Deus, qual é a palavra de Deus para a vida deles, né? Bom, começando a nossa aula, a gente sempre começa a nossa aula já quando a gente está pegando a lição, lendo ela, já estamos começando a prepará-la, né? Sempre é bom ter um esboço, eu tenho minha lição aqui preparada, você também, professor, é bom fazer isso, né? Estude, se prepare, chegue mais cedo, deixe tudo preparado, o canto da história, o que você vai usar no louvor, a oferta, deixe tudo separadinho, né? Tudo pronto para receber as suas crianças. E você vai receber ela com uma recepção calorosa e vai dizer: bom dia, Pedro, Papai do Céu nos dá coragem. Você já começa com a nossa frase do dia, né? Então, depois disso, minha sugestão: se você tiver um tapete grande, traga para a sua sala de aula. Sente as suas crianças numa dinâmica diferente nesse dia. Por quê? Débora não sentava debaixo de uma palmeira? Pois então, estique um tapete e sente com elas. Faça suas atividades ali sentada, se você puder, com ela, né? Uma grande parte do seu dia. Bom, eu tenho algumas 3 sugestões de louvor, mas antes de louvor, não ia esquecendo, nós não podemos esquecer do momento em que a gente convida as nossas crianças para fecharem os seus olhinhos, né? E orar, falar com o Papai do Céu. Ore, abençoe suas crianças, né? Ore por cada área que você vai desenvolver, pelo louvor, pela palavra, pela oferta. Já abençoe, né? Abençoe suas crianças. E esse é o momento de explicar para elas que a gente pode orar de olho aberto, mas a gente se concentra muito mais no que está falando com o Papai do Céu quando a gente fecha os nossos olhinhos, porque a gente não se distrai com o amiguinho, né? E a nossa maior tarefa
no maternal é essa. É reter a atenção da sua criança, desde o começo até no final da aula. Porque nesse período em que elas são pequenininhas, a distração é muito rápida, né? São segundos e ela está prestando atenção, daqui a pouco ela se distraiu. Então, já na oração você vai ensinando. Se eu fechar os meus olhinhos, eu vou escutar a oração que você está falando com o Papai do Céu, né? É uma estratégia para você ganhá-la, né? Bom, seguindo. Você fez isso, né? Você orou, você já pode tirar a oferta e logo em seguida você pode começar o louvor. Eu deixei 3 sugestões aqui de músicas para vocês. O link, como sempre faço, nós temos um site da CPAD, né? Da IT Blue aqui de Blumenau, onde a gente tem os subsídios, lá vai estar a nossa lição, e lá vai estar o PDF dessa lição, e lá, dentro desse PDF da lição 4, você vai encontrar os links das músicas que eu vou sugerir para vocês, tá? A letra também é. Primeira música é uma música da PEC, né? Que fala assim, ó, tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são deles, os rios são deles, as estrelas são deles, tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Você está falando sobre a criação, que todo poder gera em torno de Deus. Tudo vem dele, tudo foi feito para ele, para a glória dele, né? E outra música, a outra música é aquela, eu preciso de você, nós precisamos de Cristo. Se você souber fazer os gestos com ela, você pode fazer, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. E aí você canta lá de novo, né? Ela já está falando um pouco sobre um tema que a gente vai trabalhar nessa lição, que é a questão do medo, a coragem, né? E a última música, essa música aqui que fiz um visual, né? O coração do menino e da menina, né? Que tem Jesus, ele é diferente. Ele não é, deixa eu chegar aqui, ele não é triste, nem zangado, nem aborrecido ou assustado. Deixa eu arrumar, mas é feliz e sorridente. Então, se você quiser fazer um visual para cantar essa música com as crianças, já é conhecida, a gente já tem cantado bastante ela, né? Mas é uma música que ele e ela vão entender que o coração delas com Jesus pode ser diferente, porque ele é vitorioso. Sendo menino e menina, pode ser vitorioso apesar dos medos que tem às vezes, né? Bom, e seguindo, depois desse momento, né? Vem essa questão da oferta que eu queria falar. Ensine com as suas crianças que a gente nunca deve chegar na presença de Deus sem separar a oferta. Por quê? É uma forma de mostrar minha gratidão e o meu amor ao Senhor, né? Então, quando você tirar a oferta das crianças, fale para elas, traga sua ofertinha. Se você não trouxe naquela semana, traga na próxima, mas não esqueça, incentive isso. Eu, nos meus cultinhos com as crianças aqui em Blumenau, nas quintas-feiras, né? Eu tenho feito um potinho rosa e um potinho azul. E eles amam, sem querer eles fazem uma disputa entre eles. Quem mais traz oferta? Mas eles fazem com uma alegria tão grande, não pela competição, mas pelo simples fato de estarem ofertando. Então, é uma coisa boa a gente ofertar ao Senhor. Alegra o nosso coração, né? Bom, e nós vamos para a nossa frase do dia. Deus nos dá coragem. Coragem não é ter medo, é fazer o que é preciso apesar do medo. E aí, no nosso guardar no coração, o nosso versículo fala assim, ó. Sejam fortes e não tenham medo. Sejam fortes e tenham coragem. Salmo 31, 24. Bom, vamos repetir mais uma vez. Sejam fortes e tenham coragem. Salmo 31, 24. Preparei o seguinte para você trabalhar isso com a criança. Eu fiz aqui, ó, um escudo, né? Imprimi a folha aqui, usei um tipo de tecido aqui dourado que eu tinha ali. Sejam fortes e tenham coragem. O versículo aqui, elas não sabem ler, mas estão visualizando. Já vão entender que o escudo significa alguma coisa. O que será que esse escudo vai fazer, né, nessa aula? Por que a prof trouxe um escudo? Elas vão falar, por que a gente usa escudo? Para se proteger. Se elas conhecem um pouco de guerra, elas vão falar isso, né? Olha, escudo serve para se proteger. Você pode chamar cada criança para segurar o escudo e você vai usar esse
Sussurro-fone. O que é esse sussurro-fone? Isso aqui é nada mais são que 2 joelhos e um cano de PVC. Você decora, eu decorei com EVA com glitter. Para quê? A criança vai colocar no seu ouvido e na sua boca. Não colei, eu só juntei. Ela vai repetir o seu versículo, ela vai escutar, ela vai falar e ela vai escutar o seu próprio versículo, né? Por quê? É uma forma de gravar, ela vai estar falando, vai estar escutando sua própria voz. E você também pode usar na hora da história. Por quê? Quando chegar a hora da história, você pode virar aqui, deixa eu ver qual que eu consigo virar aqui, que estão meio... Tá difícil agora. Isso. Você pode virar, você vai colocar no ouvido da criança e no outro você vai falar. E ela vai entender, exemplificar que Deus falava assim com ela, né? Com a nossa amiga, nossa juíza Débora. Deus falava para ela, respondia as suas orações e ela falava ao povo, né? Então, mais ou menos, você pode fazer isso aqui também. Passe cada criança esse sussurrofone para quê? Para estimular ela a falar o versículo. E ela, se não sabe falar direito, ajude ela a falar direito o versículo, né? As palavras às vezes não saem tão certas, né? Bom, depois disso, que a gente fez o momento do guardar no coração, que cada criança repetiu o seu versículo e eles amam participar, né? Nós vamos para a história. Vou fazer um espacinho aqui. E para a história de hoje, antes disso, no nosso Guardar no Coração, fala que a gente pode trabalhar com as crianças a questão do medo. E eu trouxe esse potinho que eu já trouxe uma vez, um ponto de interrogação. Por quê? Você vai perguntar para as crianças do que elas têm medo. Se elas sentem medo de algo, e elas falam. Nessa idade, elas têm medo de chuva forte, de vento, trovoada, relâmpago, né? Ah, dormir sozinho, dormir no escuro, dormir de luz apagada, não gosto, né? Dormir sem meu pai e minha mãe. Então, você vai trabalhar várias questões com ela. E o que você pode sugerir? Você pode ter uma listinha, uma tirinhas de papéis e cada medo que cada criança quiser falar, você anota e peça para ela colocar aqui dentro, no potinho, né? No potinho do segredo. Por quê? Porque depois, no final de estudo, você vai falar o seguinte para elas: agora, crianças, nós vamos entregar esses medos para o Papai do Céu. Porque se a gente orar, Ele nos ajuda a vencer esses medos. E aí a gente fica corajoso, porque a gente pode sentir medo, mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. Você vai explicar um pouco sobre isso com elas. E aí você vai entrar na história. Na história você vai trabalhar isso mais um pouquinho, né? Porque a história fala disso, né? Bom, para o momento da história, eu preparei várias coisas. Preparei. Essa aqui é a nossa amiga Débora, a nossa juíza. E a nossa juíza tinha uma casa, provavelmente, né? Então, perto da casa dela tinha uma palmeira. E nessa palmeira eu cortei aqui um cano. Nada mais é um cano como mais curto. Provavelmente devia ter uma pedra. E o que a Débora fazia? A Débora sentava aqui embaixo, né? Debaixo da sombra da palmeira. Para quê? Para receber o povo que vinha trazer as suas queixas. Use os bonecos que você já tenha, né? E eles vinham aqui, contavam seus problemas. E o que ela fazia? Ela orava, Deus falava para ela o que ela tinha que fazer e ela dava o conselho. Ela dizia o que eles tinham que fazer com o problema que eles apresentavam. Você pode apresentar alguns problemas para as crianças. Às vezes, esse vovô e essa vovó estavam muito tristes porque tinham perdido tudo, ficaram pobres. Levante alguns temas, algumas coisas, assim, algumas ideias, né, de problema com as crianças. E aí a Débora orava e Deus dava conselho para eles, né? Se você tiver mais os bonequinhos, leve para cá, né, cada um, para eles entenderem que várias pessoas, que o povo de Israel vinha pedir conselho com ela. E em dado momento em que ela estava orando, Deus falou para ela chamar o general Baraque. E ele veio, né? E ela falou para ele que ele era para ir para uma guerra. E por quê? O que tinha acontecido? Um rei muito mau, Jabim, se eu não me engano, acho que é o nome dele, mandou um comandante, Cícero, que invadiu o povo de Israel. Você vai ler a história ali, né?
mas eu fiz vários soldadinhos para você representá-los. Esse exército aqui de Cícero, ele era conhecido por ser numeroso em armas, em carros de guerra, né? Então eu fiz um pouco mais eles, ó, com lança, com espada. Você vai ver que a espada na cintura deles, eles têm o escudo também. Fiz aqui os cavalos de guerra, né? Depois eu vou explicar como é que foi feito. Então você vai contar a história. Eu fiz na verdade 9 bonecos aqui, né? E mais uma mulher aqui que não faz parte. E nessa história aqui, ó, você vai apresentar para eles como foi desenvolvido, né? Como aconteceu que Débora fala para ele ir para o campo de guerra, ele vai, mas ele fica com medo. Aí você vai começar trabalhar a questão do medo com as crianças, né? Porque ele sabia que que o exército inimigo era muito maior no número. E eles já tinham entrado no povo de Israel, tinham roubado toda a sua comida, tinham roubado todas as coisas de valor que o povo de Israel tinha. Esse exército já tinha feito uma limpa, né? E Baraque ficou com medo e ele falou assim, ó, eu só vou para essa guerra se você for comigo, Débora. E ela aceitou o desafio, ela orou e ela foi. E quando eles chegaram no campo de guerra, que você vai desenvolver essa história com as crianças, ela chamou Baraque e falou para ele, olha, vai, porque Deus te deu a vitória. Você vai vencer. Hoje é o dia da sua vitória sobre o inimigo. E é o que acontece. Quando chega aquela numerosa multidão de soldados ali, né? E que estavam afrontando o povo de Israel, né? O Senhor deu vitória, né? O Senhor causou uma grande confusão, a palavra de Deus fala ali, mas nós com as crianças vamos tratar de uma maneira mais simples, né? Também não vamos falar nessa história como ele foi morto. Nós vamos falar que todo o exército foi derrotado, né? Foi a fio da espada. A gente não vai dizer como que ele foi morto num acampamento numa barraca que ele entrou ali, né? A gente não vai chegar a essa parte, porque isso não interessa para as crianças aqui. A revista pede para a gente não chegar nessa parte, por isso a gente vai até o versículo 16 só, né? Que o 17 para frente fala justo sobre a morte do comandante Cícero, né? Então, mas você vai trabalhar aqui a questão da coragem, tanto da coragem de Débora quanto da coragem de Baraque. Porque Débora era uma mulher simples, né? Ela estava na dependência do Senhor. Ela orava e Deus lhe dava resposta. E ele sabia que tinha um inimigo pela frente, mas ele confiou no Senhor. Isso é coragem. Apesar de sentir medo, eu tenho coragem. Eu vou e faço o que é certo, né? E depois você desenvolver isso aqui, você vai apresentar a história. Você tem uns outros aspectos que eu trouxe para você desenvolver com as crianças. Como trazer isso para o nosso contexto? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Você pode trazer o seguinte, essa casa aqui, eu fiz ela de uma outra forma, ela tem uma abertura aqui. Por quê? Essa aqui é uma caixa chamada Caixa da Oração. Nós, na nossa igreja aqui, temos vários ministérios, então eu coloquei aqui dentro alguns desenhos dos ministérios da nossa igreja. E o que nós podemos fazer? Você pode chamar a sua criança, ela vai colocar a mão aqui, depois que você terminou de contar essa parte da história, você vai falar para ela, crianças, a arma que Débora usava era a oração. E nessa noite a professora quer mostrar para vocês, criança, que nós também podemos usar essa arma. Vocês querem ver, crianças? Ó, nós podemos usar essa arma para orar pelos pastores, pelos obreiros da nossa igreja. Chame uma criança, convide, ela vem aqui, ela tira e ela vai orar sobre isso, né? Não na hora, depois que tudo isso passar, a gente vai orar junto com elas. Vou chamar outra criança, ela vai orar sobre o quê? Sobre o nosso Brasil. O nosso Brasil está precisando de oração, né? Vamos orar pelo Brasil. Chame outra criança, tem várias coisas aqui dentro. O que mais? Os adolescentes da nossa igreja. Convide outra criança. O vovô e a vovó, a melhor idade, né? Outra questão. Os enfermos, os doentes. Pela nossa casa, pelos nossos familiares. Todos esses exemplos aqui eu vou deixar em fotos para vocês lá depois, né? Orar pelos homens, pelo papai, pelas mulheres da igreja, pela mamãe também. Outra coisa maravilhosa,
para orar pelas crianças. Esse urso, essa boneca vão lembrar o quê? Pelas crianças. Então, e tem mais um, que é os jovens da igreja. E aqui, que eu esqueci de colocar para vocês, eu fiz uma menina orando, nessa janela aqui, ó, e um menino orando. Por quê? A tarefa de orar não é só para o papai e para a mamãe, mas é para o menino e para a menina também. É para você, criança pequenininha também, e para nós professores também. Então, é uma forma maravilhosa de você ensinar para elas que assim como Débora orava e buscava o conselho do Senhor para ajudar os outros, nós podemos fazer o mesmo, né? Orando pelos outros, orando pelos ministérios da sua igreja, orando pela sua família, né? Então, é uma oportunidade maravilhosa. E outra coisa que você pode apresentar nesse momento com as crianças é o semáforo da oração. Elas sabem, eu já testei com elas, né? Elas já sabem que isso aqui é uma sinaleira. Sinal vermelho, sinal amarelo e o sinal verde. O que a gente ensina aqui? Se você não sabe, eu vou deixar o textozinho lá, né? Nós vamos trabalhar sobre a questão das respostas de Deus. Para algumas coisas, Deus pode responder o quê com a cor vermelha? Deus pode responder não. Com a cor amarela, Deus pode responder, espere, não é o tempo ainda. Lógico, você vai desenvolver de uma maneira mais, né, mais criativa ali com as crianças ali, né? E com a cor verde, o que a gente aprende? Ah, que Deus pode responder? Sim, Ele está atendendo a nossa oração. Deus sempre responde às nossas orações. Ou é não, ou é espere, ou é sim, né? Então é uma forma de você ensinar para as crianças. E quando elas verem uma sinaleira, estiverem dirigindo papai e mamãe, eles vão lembrar, eles vão falar, sinal vermelho não, sinal, né, cor amarela espere, cor verde sim. Elas mesmas fazem uma associação com as cores, com as coisas que a gente está ensinando para elas, né? Bom, e como eu desenvolvi essa palmeira? Então vamos lá. Os personagens eu fiz com cone, né? Todos eles aqui são feitos com o mesmo cone de papel que você encontra em uma facção de costura, né? Vazia. A palmeira aqui embaixo é um CD com EVA aqui em cima e embaixo. Aqui também são pétalas que eu fiz, né? Vou deixar o moldezinho lá. E aqui as folhas são 6 tipos de folhas de tamanhos, né? E vou deixar a folha também. São 4 vezes a folha grande, 4 tipos a média e a terceiro tamanho também 4 vezes. Os outros acaba sendo 3 vezes. E aí você faz o recortezinho nelas, né? Eu coloquei um aramezinho aqui embaixo, nas últimas, as maiores, para poder moldá-las, né? E nas pequenas é que eu não coloquei, deixei soltinha mesmo, né? E vai colando, montando. Vou deixar ali no nosso PDF um link no YouTube que mostra como é que monta essa palmeira, né? Montei essa palmeira assim porque ela precisa fazer parte da nossa história, né? Bom, e outra questão. Como eu montei esse carro aqui, né? De guerra. Sabe aqueles cones, não sei como é que se chama esse aqui também, onde tem um elástico? Foi simplesmente o que eu fiz. Eu peguei uma caixa, fiz aqui uma proteção de EVA, montei o cavalo também com EVA, enchi com silicone, né? Fui para uma imagem, monto a mão mesmo, né? E vai montando. Usei uma parte de uma caixa, decorei com EVA cinza e glitter e montei o carro. E a palmeira que eu esqueci. Sabe aqueles rolos de papel alumínio? Eu fiz um corte aqui, ele é redondo assim, né? Fiz um corte mais ou menos de 3 centímetros e fui afinando aqui. Para quê? Para que você possa juntar assim, ó. Você usa uma fita depois para ficar firme. Que na hora que você usa para colocar as pétalas, né? Para colocar as folhas, elas vão pegar, porque elas precisam ficar mais pertinhos aqui, senão vai precisar de muitas folhas, né? Você começa sempre pela parte menor, tá? Da menorzinhas para as maiores, tá? Então no vídeo ele vai explicar como é que se monta, não tem mistério, é bem gostoso de montar, né? E a sugestão, tem os tamanhos das folhas que eu quero deixar lá para vocês verem. Vou deixar os moldezinhos lá, né? Para vocês saberem como é que se faz. E para a sugestão na oficina de ideias, é essa palmeira para a gente montar. Que nada mais é um rolo de papel higiênico vazio. Eu fiz 8 pétalas, 8 folhas de palmeira, né?
colei com cola quente por dentro, assim, ó, deixei oco mesmo aqui, que não importa para elas, né? E aproveitei e colei o versículo. Isso aqui já serve como lembrancinha para elas. Se você também quiser fazer, dá tempo para você fazer na aula com elas, faça com elas, né? Mas talvez seja um pouco difícil elas picotarem as folhas. Talvez você vai precisar de ajuda para fazer isso, né? Bom, são essas as ideias, as minhas sugestões para vocês. Eu vou deixar ali no PDF, então, como eu já tenho falado, né? E espero que Deus te abençoe, né? Qualquer coisa, a gente tem um grupo de WhatsApp, tem um grupo no Face também no maternal, né? E você pode entrar lá, tirar as dúvidas que a gente ajuda no que é preciso, né? Bom, quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui, né? Deus te abençoe, querido. Muito obrigada por esse... Obrigada. Tchau.